Fala pessoal, tudo bem? E seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda aí a mais uma etapa da Maratona Python. Acredito que agora a última etapa de fundamentos de programação, com explicações de fundamentos aqui, e nos próximos dias da maratona a gente vai estar realmente 100% na prática, vencendo desafios intensos. Mas é muito importante a gente ter uma base de conhecimento muito sólida e uma coisa que está faltando aí de fundamentos, né, para a gente avançar. O nosso código até agora ele tem um problema, ele não tem controle de fluxo nenhum, ele segue, né, as sequências e os comandos em sequência, sem nenhuma condição, sem nenhum atalho, caminho diferente. Então eu quero te mostrar aqui agora como trabalhar com controles de fluxo e poder fazer mágicas aí no nosso código. Então bora começar. E para a gente começar eu deixei um código pronto aqui já, eu defini uma função chamada unlockAdultMovies, basicamente. Digamos que a gente tem um site de filmes, uma Netflix, e tem no nosso site alguns filmes adultos que a gente só quer liberar para pessoas que têm, por exemplo, 18 anos, né? Não todo mundo aí. Então essa função vai verificar, vai receber um usuário, a idade, e vai verificar se tem 18 anos, por exemplo, se libera ou não, né? Mas da forma que a gente escreve código até agora, a gente não faz nenhuma verificação e nenhum controle de fluxo, simplesmente em sequência os comandos que a gente insere. Então, basicamente, por exemplo, eu tenho duas variações de mensagem dentro da minha função. A primeira, né, cara, o usuário pode assistir filmes adultos, não pode, né, assistir filmes adultos. E a segunda, o usuário pode assistir filmes adultos. E retorna aí, no caso, a mensagem, né? Se eu executar aqui a função, né, passando como argumento o Luquinhas, o usuário, e a idade 12 anos, o que vai acontecer? Se eu executar, ele vai falar que o Luquinhas pode assistir filmes adultos, né? Porque o nosso código foi realmente executado, né? De cima para baixo aí, todos os comandos que a gente passou, né? Todas as coisas que a gente fez aqui, elas foram todas executadas. Não teve nenhum controle de fluxo, assim, digamos. Então vamos nessa aula aí aprender como que a gente pode, por exemplo, se o Luquinhas não tem 18 anos, não pode liberar para ele, né? Agora, se ele tem 18 anos, pode. Então, outros tipos de condicionais também. Então, vamos entender como trabalhar, como ter esse controle de fluxo. E todos os códigos que a gente escreveu até agora, eles não possuem controle de fluxo nenhum. É um fluxo padrão, né? Então, basicamente, o do tá em português seria faça. Então, nosso programa inicia, ele faz X, faz Z e faz Y e finaliza, né? Mas a gente viu que a gente precisa, por exemplo, cara, eu quero fazer X, porém, eu também quero poder fazer ou isso, ou aqui nessa etapa fazer isso, ou aquilo, e nunca chegar no Y, por exemplo, tá? E direto para cá. Então, são várias as formas, né, que a gente tem de controlar um fluxo aí. Então, no programa ali de liberar os sites adultos, por exemplo, tá? Eu criei aqui um fluxo aqui, o programa vai iniciar e vai verificar, por exemplo, né, vai ter uma operação ali para ver se o usuário ele tem 18 anos, né? Então, se ele tem, yes, libera os sites adultos. Caso ele não tenha, no, não libera, né, os sites adultos e encerra a função. E para a gente fazer essa etapa aqui do nosso código, o Python, eu acredito que todas as linguagens também, a gente tem algumas palavras que fazem um controle do fluxo, né? Algumas keywords, assim, digamos. Eu acho que você até conhece, eu comentei numa aula anterior aí. Então, basicamente, essas keywords a gente vai começar a trabalhar agora com if, que seria a tradução, né? Se ou else, se não. E utilizando essas palavras de controle de fluxo, a gente consegue, por exemplo, nesse cenário aqui, de 18 anos, verificar if, se, no caso, a idade for igual a 18. Então, se a idade for igual a 18, a gente vai ter um valor. Sempre nesses controles de fluxo se prepara para trabalhar muito com booleans, né? Porque os booleans são muito importantes, tá? No controle de fluxo, então tudo vai ser aí, né? Um yes ou no. Então, no caso, se a idade for 18, for igual a 18, sim, beleza, libera aí os sites adultos. E caso esse statement, né? Essa frase que a gente escreveu aqui, e basicamente é isso, a gente vai ter esses fluxos agora no nosso programa. Poderia ter vários outros condicionais, vários outros fluxos aí, e a gente vai estar sempre controlando o fluxo, lendo valores booleans, tá bom? Então, sim ou não, comparando condições. Vamos ver no código como fazer isso?
vai ficar mais interessante. Vamos lá. Então, implementando aqui um controle de fluxo, tá, no nosso código, dentro da função, eu vou inserir, por exemplo, um if, e eu até deixar aberto aqui para vocês, tá, o Python Standard Library. Aqui em comparações, né, a gente tem a questão de trabalhar com booleans, por exemplo. Mais para frente a gente vai ver essa outra forma, tá, mas bem aqui na parte de comparação mesmo, a gente tem menor que, né, tem esses operadores, menor que, menor ou igual, maior que, ou então maior ou igual, igual, não é igual. Então tem essas objetos, a gente vai dessas outras formas mais para frente também. Então a gente consegue, né, trabalhar com essas operações aqui de comparação, onde basicamente eu vou implementar se a idade, né, se o valor da idade, que a gente está recebendo aqui no caso 12, se o valor da idade for igual a 18, olha só, se o valor da idade for igual a 18, se a gente tiver um true aqui nessa comparação, abrir um novo bloco que vai ser executado caso seja true. Então, if true, se verdadeiro, né, executa esse código que está abaixo do nosso if. Então, se for, né, igual a 18, eu quero que apareça aqui essa mensagem, né? Então, se a idade for igual a 18, o usuário pode assistir filmes adultos. Caso a idade não seja, ó, já saí do escopo do if, e vou estar abrindo aqui uma outra condicional, né, um outro controle que é o else. E o else é basicamente um se não, tá? Nem precisa fazer nenhuma comparação, nada nesse momento, porque é se não. Se o cara não tem 18 anos, pô, ele não pode, né, assistir. Ele não pode assistir filmes adultos, né? Então deixa eu executar isso aqui para ver o que vai acontecer. Deixa eu só limpar esse espaço grande que ficou. Então, a nossa função ela vai ser executada, né? Definimos ela. Ela recebe o username, a idade. Vai ter a primeira, o controle de fluxo de cara. Cara, a idade é igual a 18. Se for, a variável mensagem vai ser isso aqui, esse valor aqui. Se não for, o mensagem vai ser essa string aqui, né? Que não pode. E no final da função, né? Fora do escopo do if e do else, aqui no caso, no escopo da função, eu quero retornar a mensagem. Lembrando, pessoal, que se caso aqui for true, ele vai entrar nesse escopo, vai ser executado e não vai entrar no else, tá? Ele vai continuar para fora do código da condição, no caso, ele vai direto para o return. Então, feito isso, deixa eu executar aqui e olha só, Luquinhas não pode assistir filmes adultos, né? Então, se a idade do Luquinhas, vamos criar um outro membro aqui, vamos criar o Jorge. O Jorge ele tem 18, por exemplo, né? Se eu executar aqui, o Luquinhas não pode assistir e o Jorge pode. E se eu criar um outro usuário aqui, vou botar o usuário chamado o Marcos, ele tem 25 anos, né? Você acha que o Marcos pode ou não pode? Vamos ver o que vai acontecer. Ó, o Marcos não pode. Por quê? O Marcos tem mais que 18 anos. Por que ele não pode, né? Porque a nossa comparação aqui, tá, ela está baseada no igual. A idade é igual a 18, exatamente 18. Então, no caso 25, aqui seria um valor... Até se eu botar no interpretador aqui, ó, vou botar aqui, ó, 25 é igual a 18, é falso. Então, o que está sendo feito aqui, né? A gente está tendo um falso, porém, a gente pode trabalhar aqui com maior ou igual, greater than or equal, no caso maior ou igual. Então, vamos tentar aqui, ó, 25, ele é maior do que 18? Sim, ele é maior. Então, vamos lá. Se a idade foi maior do que 18, e eu executar aqui agora, o Marcos pode assistir, o Jorge não pode. Por quê? Porque o Jorge tem 18. Não é maior do que 18, é igual a 18. Então, a gente tem que realmente utilizar maior ou igual. Então, nesse cenário, maior ou igual do que 18. Agora está funcionando. Com esse operador aí, a gente consegue trabalhar, né? Porque a idade ela pode ser 18, o 18 também pode. Caso 18 anos não pudesse liberar o filme, né, adulto, ia ser somente maior que 18. Mas já que 18 pode, é maior ou igual.
Da mesma forma, poderia ser menor ou igual também, né? Ou só menor. Então, ou não igual. Mais para frente a gente vai trabalhar com essas outras formas também. E olha só que louco, né? Então agora temos aqui implementado um controle de fluxo, que tem aqui nossa primeira condição no caso, né? Caso verdadeiro, o valor da mensagem é essa. Caso não, né? Para qualquer outro resultado, para o resultado falso, né? Caso aqui não seja verdadeiro, o valor de mensagem vai ser essa aqui. E no final a gente retorna aí a variável mensagem para ser printado na tela. E para ficar mais interessante, tá, o nosso fluxo, olha só, vou criar mais uma opção aqui que é o seguinte. E se no nosso site de filmes, né, o usuário que tiver menos que 18 anos, se tiver acompanhado dos pais, ele pode ver, assistir, pode liberar, no caso, os filmes adultos, tá? Como que a gente pode implementar isso, né? Então, eu acho que dentro da função aqui no que ela recebe, nos parâmetros, eu vou trabalhar com username, age e também with, vamos botar aqui com, né, with parents, no caso com os pais, né, com os pais no caso. E esse valor com os pais, ele vai ser um boolean. Então a gente sempre vai passar para a função um true ou um false. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou pegar o Luquinhas e vou botar aqui, por exemplo, Luquinhas, o Marquinhos e também o Fernandinho, ou então Larazinha, deve ser de Lara, diminutivo. Então um vai ter 12, outro vai ter 15 e outro vai ter 17 aqui, tá? E também vou passar o valor, que vai ser aqui, né, with parents, vai ser um valor true or false, tá, pessoal? Vai ser tipo ligado ou desligado. Está com parente, sim ou não? Não vai ser nenhuma string, nenhum numérico, não. Vai ser simplesmente, ó, o Luquinhas, ele está com os parentes, por exemplo, né? Então, o Marquinhos, ele não está com os parentes e a Lara, ela está com os parentes, por exemplo, nesse cenário, tá? Então, vai receber, no caso, o usuário, a idade e se está com um parente ou não. E agora, como que eu posso fazer isso aqui? Eu tenho a primeira verificação, tá? De cara. Se o cara tem 18 anos, tá? Se o, por exemplo, aqui, né? O Jorge, ele tem 18 e não está com parente, tá? O Jorge está sozinho, mas ele tem 18 anos. Ele já vai suprir, no caso, essa primeira condição, vai ser true aqui, já vai executar, beleza. Agora, se ele não tem 18 anos, vai verificar. Então, agora eu vou basicamente botar um outro controle de fluxo dentro do else. Olha só, aqui dentro desse controle de fluxo eu vou ter um outro. Então, eu posso ter quantos eu quiser, tá? Em sequência, assim, um dentro do outro. A gente fala nested, no caso, né? Como que fala? É encorpado lá dentro. Então, aqui dentro do else eu vou ter um outro if. Beleza. Ele não tem 18 anos, tá? Se não tem 18 anos, se não é maior ou igual, então vai ter um outro if que vai verificar se ele está com os parents. Eu não vou precisar ter nenhum comparador aqui, tá? Por exemplo, se é igual, se é diferente e tal, porque esse valor já é true or false. Eu não preciso, no caso, como que fala, trabalhar de outra forma, né? Porque esse valor aqui já vai ser um true ou um falso, né? Então, if true, olha que legal, if true, né? Se aqui for um true, você pode, né? Vou botar essa mensagem aqui, ó. Você pode assistir, vou botar aqui, ó, pois está com pais, só para a gente entender, né? Pode assistir, pois está com pais. Agora, se não, else, escopei para dentro, né? Então, dentro desse else, eu tenho um outro if else. Se não, não pode assistir. Não pode assistir, vou botar aqui, ó, sem os pais, por exemplo, tá? E vamos executar, ver o que vai acontecer aqui agora. Então, if else, olha só, bora executar. E o Jorge, ele pode assistir filmes adultos, né? Porque ele tem 18 anos. Se ele tivesse, por exemplo, 25, ele também poderia, né? Beleza, porque ele já foi verdadeiro aqui. Nossa primeira comparação, legal. O Luquinhas pode assistir, pois está com os pais, né? Então, ele, no caso, ele veio para cá e viu que é verdadeiro. Ele está com os pais aqui,
o valor de mensagem agora é isso aqui. O Marquinhos não pode assistir sem os pais, tá? Então o Marquinhos não está com pais. E a Larazinha ela pode assistir, pois está com os pais. Olha que legal o controle de fluxo, né? As possibilidades que a gente pode fazer com if e com else. E ainda sobre controle de fluxo, tá? A gente pode trabalhar como a gente viu com if, com else, né? Se não. Porém, tem uma outra keyword, que é uma outra palavra que a gente consegue trabalhar, que é o elif, que seria basicamente se não se. E a gente pode ter quantos elif a gente quiser, tá? Num controle aí. Então, digamos, tá? Se, vai fazer uma comparação, tu vai buscar um true ou false. Se não se, se não se, se não se, se não se, se não se. E caso nada seja sustentado, nenhum retorne um true, por exemplo, né? Beleza, então eu quero o se não, né? A conclusão, por exemplo. A gente pode ter vários outros elif aí num controle de fluxo. Então, por exemplo, se eu fosse aplicar um elif aqui, né? A gente pode, ao invés de entrar para dentro do else, o que a gente poderia fazer aqui, né? Eu poderia vir aqui, então tem um if, se a idade for maior ou igual a 18, pode. Agora, se a idade tá, digamos que aqui retornou um falso, né? Beleza, agora if with parents, então se ele não entrou aqui, por exemplo, certo? Se aqui teve um falso, ele vai continuar. Desculpa, elif, né? Então, se, a idade. Se não se estiver com os parentes, né? Com os pais. Pode. Else. Não pode. Deixa eu apagar aqui embaixo tudo. E vai retornar a mensagem. Então, olha só como que ficou o código agora, né? Então, vai ter um primeiro aqui. Um segundo. E no final, ele não tem 18 anos, não tem, não é maior, também não está com pais, então não pode assistir. Então, se eu executar aqui agora, a mesma forma vai estar correto. E o nosso programa poderia, também ter outros elif, digamos que nosso controle de fluxo, né? Ele precisasse outras opções aqui. Porém, tudo é questão de lógica, tudo é questão de criatividade, de como que você pensa, porque tem um jeito muito mais fácil, de resolver esse controle de fluxo aqui, que seria basicamente, eu poderia trabalhar, com além de comparações aqui, né, com as operações de maior, menor, igual, tal, eu poderia também trabalhar com esses operadores booleans, que seria e, ou, or not, no caso. E para você entender na prática, como fazer essas operações aqui do ou, e, né, dessa forma assim, a gente vai utilizar bastante daqui para frente, Mas a lógica seria basicamente eu ter mais de uma comparação que vai ficar até melhor o fluxo. Então, por exemplo, se a idade for maior ou igual a 18, or, olha só, ou with parents, pode assistir filmes adultos. Se não, não pode assistir. Olha que legal. Eu tirei um elif, tirei também um outro if dentro do else. Nosso código está funcional. Tá rodando perfeito aqui. E por que isso, né? Porque agora eu fiz uma comparação aqui, a idade, ela é maior ou igual a 18? Pode ser um valor true or false, correto? Agora, eu botei o operador aqui or, né? Ou com um parente. Se eu tiver um true em alguma dessas comparações, já sustenta, né, um true para executar aquele código. Então, ou seria basicamente tem um true aqui ou aqui. Se tiver, continua, poderia ter outro, or, várias comparações, vários valores, né? Até encontrar um true. Eu poderia também ter um e, ao invés do or, and, onde basicamente ambos teriam que ser true. Se eu executar aqui, por exemplo, agora, o Jorge não pode assistir. Por quê? O Jorge tem 25, true. Porém, ele tem um falso, ele não está com os pais. Então, olha só, aqui é um falso. Então não é os dois true, com AND ele precisa dos ambos valores, né? Sustentando aí um true. No caso aqui não é. E vamos ver se alguém pode aqui. Ninguém pode assistir, né? Porque ninguém tem dois true. E dessa forma, no caso aqui se entraria o or, né? Algum dos dois tem que ser true, ou a idade, ou está com os pais. Caso não sustente esse critério, não pode assistir, né? Então, olha que legal que já ficou a nossa lógica, né?
muito mais simplificado, trabalhando aí com ou e assim por diante. E a gente poderia ter outros aqui, or, e assim consecutivamente. A gente vai trabalhar mais nas próximas aulas na prática, mas só para você entender, né, esses conceitos, essas ferramentas quando se fala em controle de fluxo. Não existe um jeito certo, correto. Cada ser humano, acho que o incrível da programação é isso, é ter a capacidade, né, de cada um pensar de uma forma para resolver um problema. É claro, existe a maneira que você vê, cara, é mais inteligente, né? É menos código, é mais simples de ler, porque olha só, se a idade for maior que 18 ou estiver com os pais, né? Beleza, ok. Se não, não pode. É melhor do que a gente ter um else com dentro de um if e dentro um outro else, tá? E tem gente que o cérebro, cara, para resolver isso aqui, ele poderia pensar num if, dentro disso um outro if, por exemplo, e lá um else. Tipo, o cara podia entrar várias condicionais e é mais processamento, é mais linha de código, é mais o cérebro, para ler tem que entender mais coisa, né? Então, assim, quanto mais simples e mais claro de ler, melhor. Da mesma forma, cara, que se for muito inteligente, assim, digamos, né? Pode ser ruim para um outro programador ver também, né? Porque um código, o cara vai estar, mas espera aí, o que o cara fez aqui? Então, a gente tem que sempre buscar clareza na escrita do código, né? Deixar ele limpo, organizado. Eu acho que dessa forma aqui tá super legal, essa estrutura. Esse ou esse, beleza? Se não, é isso aí. Mas nenhum problema, tá? Se seu cérebro pensou e você escreveu num desafio, numa atividade, no seu programa, um if aqui dentro daquela primeira forma, ou até mesmo, tá? Um elif aqui, se não ser, cara, não tem nenhum problema, tá correto, tá tudo certo, não existe o certo ou errado. É claro que com o tempo, com a sua experiência, né, de lógica, de condicionais, de controle de fluxo, você vai ficar cada vez melhor nisso, beleza? Então assim que a gente trabalha com if, com else, com elif, e mais para frente a gente vai voltar no dia de hoje ainda a trabalhar com isso usando loops. Vai ser muito legal, bora continuar.